com relação à reforma da Lei 13.488. Para essas eleições de 2018, eu acredito que o principal desafio seja exatamente as propagandas eleitorais na internet. Tanto a propaganda eleitoral de rua quanto a propaganda eleitoral de televisão, elas vêm diminuindo ao longo dos tempos. Com relação à internet, ela cada vez mais vem ganhando espaço. Hoje, a propaganda eleitoral na internet, ela traz diversas possibilidades, como, por exemplo, o impulsionamento de conteúdos. E todas essas possibilidades, se elas não forem bem compreendidas, elas podem trazer algumas sanções que vão, é claro, levar ao prejuízo o candidato que aplicar essas tecnologias. Então, essa campanha de 2018, ela vai depender de um conhecimento técnico, também da área de informática, porque a legislação é contraditória. Embora ela permita o impulsionamento de conteúdos, só para utilizar isso como exemplo, esse impulsionamento, se ele for publicado em um site de pessoas jurídicas, ainda não se sabe qual será a interpretação. Então, em algumas situações, você faz o impulsionamento de conteúdos que é permitido, mas ao mesmo tempo, se esse impulsionamento alcançar um site de pessoa jurídica e nele for publicada a sua propaganda, você pode sofrer uma representação por publicar propaganda eleitoral em sítios de pessoas jurídicas. O artigo 57C ele traz essa novidade. Ele diz que é proibida qualquer propaganda eleitoral paga na internet. Ao mesmo tempo, ele traz a exceção em seguida. Ele diz exceto o impulsionamento de conteúdos e aí pago por determinadas pessoas. A grande questão é que, como o texto da lei ele não esclarece, fica parecendo que propaganda eleitoral e impulsionamento é a mesma coisa. E na prática, quando você faz um impulsionamento, o impulsionamento ele leva um conteúdo dessa propaganda. Então o impulsionamento ele visto como técnica simplesmente de promover uma propaganda vai ter uma interpretação. O impulsionamento como ferramenta, como a própria propaganda, vai ter outra interpretação. Só que por enquanto é muito difícil de falar sobre isso porque a gente ainda não sabe como é que o TSE e a resolução que vai ser obrigada a tratar sobre isso, como é que eles vão entender, que eles vão fazer a interpretação entre esses dois mecanismos. Então, para a gente diferenciar o que é a propaganda e o que é o impulsionamento de conteúdo, só com as resoluções do TSE a respeito de propaganda. O desafio é gigantesco, porque se a gente entender que impulsionamento é a mesma coisa que propaganda, aquele impulsionamento no sítio de pessoa jurídica está proibido. Se eu entender que impulsionamento é só técnica, aí eu posso fazer outras interpretações, como, por exemplo, entendendo que no sítio de pessoa jurídica, sendo propaganda impulsionada, ela estaria liberada. Então tudo vai depender dessa questão semântica. A questão conceitual ela é de extrema importância. É por isso que há uma ansiedade até que saiam as resoluções do TSE. E essas resoluções estão sendo escritas agora pelos grupos de trabalho do TSE, acompanhados pelos ministros, e o próprio artigo 57J, que é também uma inovação, ele diz que a partir de agora todas as novas ferramentas que surgirem é obrigação da Justiça Eleitoral regulamentá-las. Além disso, ele vai além. Além disso, o TSE também tem que fazer um manual de boas práticas para todos os players políticos, seja para os eleitores, seja para os candidatos. Então o desafio do TSE é gigantesco, tanto para os ministros, para os julgadores, para os juízes eleitorais que vão atuar por meio do poder de polícia, como também para os próprios candidatos. E o eleitor fica em meio a tudo isso. Para fazer uma postagem patrocinada com toda uma ciência, com toda a ciência envolvida por trás daquilo, para você analisar engajamento, qual é o público específico, as agências de publicidade elas cobram milhares de reais. Então aquele que tem condições de contratar uma boa agência, fazer um bom trabalho, esse trabalho de pré-campanha a partir de janeiro, por exemplo, de 2018, porque pela legislação seria totalmente permitido, inclusive agora em dezembro, agora no final desse ano. Então ele já poderia começar com essa pré-campanha para impulsionar o seu perfil e as suas redes sociais. Quando ele faz todo esse trabalho para que haja esse impulsionamento, é claro que ao chegar no dia 15 de agosto, que é a partir da data oficial, a partir da qual a gente tem realmente a propaganda eleitoral. Quando chega em 15 de agosto, aquele que fez todo esse trabalho, ele já sai na frente. Ele tem uma mídia, ele tem toda uma audiência cativa que tudo o que ele fizer vai ficar sabendo e é claro que vai repercutir. Aquele outro que não tinha condições, ou que talvez até tinha, mas fez a postagem ele mesmo, aquela postagenzinha patrocinada de R$3, de R$10, esse que não promoveu o seu site, não impulsionou sua campanha, não contratou nenhuma agência, ele vai chegar no dia 15 de agosto sem nenhuma audiência, sozinho na internet. E é claro que aquele que tem audiência, se ele disser qualquer coisa negativa sobre esse que não tem, ele não tem poder para poder esclarecer sobre as famosas fake news. Então vai criar uma situação anti-isonômica onde o abuso de poder econômico, é claro que ele vai imperar. Quem tiver condições de começar a trabalhar a partir de agora, e são valores que nem passam pela campanha, porque segundo as últimas interpretações, isso não é considerado propaganda eleitoral. Se não é propaganda eleitoral, é um indiferente eleitoral. Sendo um indiferente eleitoral, nada se aplica do ponto de vista da legislação eleitoral objetiva. Então a gente está numa situação muito próxima ao caos. Porque se você quer fazer propaganda eleitoral na internet, você tem duas opções. Ou você libere vale tudo,
ou você restringe. Se você restringir, você tem que ter condições de cuidar dessas restrições. Tem que ter conhecimento, tem que ter equipe, tem que ter pessoas aptas com dupla formação, tem que ser interdisciplinar, porque só o formado em direito ele não vai conseguir entender todos os mecanismos. Então os desafios são gigantescos para 2018. Quanto mais você repete uma informação na internet, mais ela entra no subconsciente do eleitor e ele se convence acreditando que aquilo é verdade. As fake news são realmente um grande perigo. Esses bots políticos que a gente chama de robôs, é uma abreviação, a gente fala bot, esses robôs, tudo que eles fazem, só para que vocês tenham ideia, você aí que é da velha guarda, ainda não entendeu muito bem os conceitos de tecnologia, esses bots, impulsionamento, mas pense em uma torre de televisão oficial, com concessão, essa normal que a gente conhece, de uma grande emissora. Se essa torre fizer uma divulgação qualquer, aquelas pessoas daquele público vão ouvir naquele determinado momento aquela transmissão que foi feita. Agora imagine que eu tivesse, a partir dessa transmissão, várias transmissões piratas que ficassem replicando aquele conteúdo 24 horas por dia. Se a gente levar essa analogia para a internet, vocês imaginem que há uma publicação oficial, mas existem bots, milhares deles, replicando aquilo o dia inteiro de forma automática para o público que interessa. Então eles automatizam e acabam convencendo de que aquilo ali é a realidade. Nunca foi tão verdade aquela história do propagandista político do Hitler que uma mentira dita 100 vezes torna-se verdade.